Olá, queridos, boa noite. Começando mais uma live na nossa semana Líder de hoje. Seja muito bem-vindo. Você faz parte desse projeto Líder de hoje e tem feito a sua parte, de estar aqui podendo acompanhar essa live. Que o Senhor possa te abençoar muito, muito, muito mesmo. Estamos nessa sequência de live. Começamos na quinta-feira passada com o pastor Drummond Lacerda, falando líder de si mesmo, e foi uma bênção. E segunda-feira com Pedro Estrela, terça-feira com Janderson Moura, ontem foi com Jason Cunha e hoje nós vamos receber o nosso pastor Emerson Caetano, dos nossos regionais da Igreja Batista da Lagoinha, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, o Senhor vai nos surpreender muito essa noite. Por isso eu quero te dar uma boa noite, você que já está aqui, seja muito bem-vindo. A Lula já está aqui conosco, o Mozart, a Rê, um beijo Rê, o Marcelo, o Félix já está aqui conosco. Olá, Félix, a Fernanda, acho que a Fernanda também não tem perdido uma, né? Graças a Deus. A Regiane também está aqui, a Gabriela, a Nádia Martins também tem acompanhado desde o começo, Douglas, a Aline, essa família linda também, beijo para vocês, que bom que vocês estão aqui. O Luciano também, o esposo da Lola, amo muito a vida de vocês também, Luciano, Lola, Deus abençoe muito. Estamos aqui, gente. Pastor Adriano também já está conosco, a Simone Brito, pastor Emerson já está aqui conosco, glória a Deus, o Elton, a Daiane também, que bênção, o pessoal de Betim aí, o pastorzão Elton, junto com a sua esposa e a família também, o pastor Robson, glória a Deus, gente, glória a Deus. Estamos então nessa semana das lives, falando sobre o líder de hoje, que desafio é para nós. Na verdade é um prazer, poder falar sobre isso, mas que desafia pegar um tema tão sério, Quando nós falamos de liderança, permeia todas as áreas da nossa vida. A gente pensa nos cuidados da vida pessoal, nós pensamos na nossa vida familiar, pensamos na nossa vida empresarial, corporativa, pensamos em liderança de igreja. Então esses princípios de liderança são chaves para todas as áreas da nossa vida. O pastor Paulo já está aí, minha prima Marielle também, Deus abençoe. Isso, um beijo para você. O Ismael também está chegando. Glória a Deus, gente. Faz um favor aí, pega essas notificações, pega esse asa delta que tem aqui embaixo, a gente chama de aviãozinho, mas é um asa delta. Clica e vai selecionando o máximo de pessoas possível, manda esse convite para a live para que nós possamos assistir. Tem muita gente que vai assistindo depois também, mas o ao vivo, online, ele é muito especial. O Ismael já está aqui também, nosso Léo, um beijo Léo, você e para o seu pai, são muito preciosos. A Kel também, o Vitor está aqui conosco, a Camila, a Cássia, isso, a Miriam, o Vitor, a Érica Martins, glória a Deus, Elane, vai chamando, gente, vai chamando, aperta o coraçãozinho aqui, quanto mais a gente aperta esse coraçãozinho que tem na ponta, mais o Instagram vai colocando isso nas redes sociais. Minha auxiliar aqui está falando, fixa o tema na live. Então o tema na live hoje é os desafios. Vamos lá, deixa eu escrever aqui, os desafios do líder nos dias de hoje. Gente, glória a Deus que vocês estão aqui, imperdível essa live. Eu vou estar falando com um dos caras assim que inspiram lideranças, é um líder, é o líder de líderes, alguém que forma líder aonde quer que seja. O Vitor lá de Boston, um abração, Vitor. Pessoal também da Lagoinha São Gabriel, a pastora Natália também aqui de Bicas. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Desafio do líder, vou colocar aqui, do líder nos dias de hoje. Do líder, e já vou chamar o nosso convidado, hein, gente? Os desafios do líder nos dias de hoje, isso. Pronto. Um desafio é ter uma boa assessoria, porque a gente vai fazendo aqui duas coisas juntas. Glória a Deus, que bênção. O Douglas já também está conosco. O pessoal também de Lauro de Freitas, gente. Glória a Deus. Os irmãos de Lauro de Freitas estão conosco também, da Lagoinha. A Ludmila também. O Carlos está acenando. O Jonathan, Deus abençoe. Salve para você também, meu Jonathan. Deus abençoe, cara. Um abraço. Deixa eu chamar então o nosso convidado de hoje. Meu bispo, estou mandando aí o convite para você já dizer sim e entrar aqui com força.
com força e tudo, que hoje nós vamos abrir a caixa de ferramentas. Eu quero abrir essa caixa de ferramentas com um homem que me inspira muito, alguém que já foi pastor direto do meu coração e hoje é pastor sempre, né? É um mentor, é alguém que inspira o meu coração muito. O pastor Emerson é uma benção, gente. Vocês vão, quem não conhece, né, que está aqui mais me seguindo, vai conhecer o pastor Emerson e ele também vem puxando uma multidão junto com ele aí. E vai ser uma bênção. O reverendo Rodrigo está conosco também. Deus abençoe. O pastor Adriano Dias já fez a inscrição no curso. Boa noite, meu bispo. Boa noite, meu pastor Gustavo. Na bênção. Na bênção. Meu bispo, é uma honra, um privilégio, uma alegria no meu coração poder estar dividindo essa uma hora contigo, essa live. Eu posso dizer para o pessoal que está aqui, o pessoal de liderança sabe o termo que eu vou usar, que eu, em todo lugar, quando eu vou falar de você, fazer um bom comentário, eu falo, o bispo, o pastor Emerson, é o nosso John Maxwell da Lagoinha. Pensa no John Maxwell da Lagoinha, é o nosso bispo, gente. Misericórdia, Jesus. Continua derramando graça sobre nós, Senhor. Jesus, e você transborda para nós. Amém, amém. Quando eu pensei nessa semana de live, veio muito forte no meu coração e eu te fiz o convite, você prontamente se disponibilizou e eu sei que uma hora sua é extremamente importante, mas eu quero te agradecer já por tudo aquilo que a gente vai produzir no Reino de Deus nessa uma hora aí. É uma bênção, um privilégio mesmo poder estar contigo aqui, viu, meu bispo? Um abraçaço. Para mim é mais do que um privilégio, uma responsabilidade, né? Principalmente porque o nosso propósito nesse tempo é, como você mesmo vê ao longo da nossa caminhada, é sempre inspirarmos, né? O pastor Márcio tem falado sempre isso conosco, todos nós, né? Nós trabalhamos a cada dia servir, aprender todo dia. Eu estava acompanhando as lives suas aí, esses dias todos aí, eu fiz um pente fino geral. Eu só convidei gente boa, então eu só faço pergunta. Fica bom demais. Eu fiz um pente fino geral, né? O pastor Márcio sempre fala com a gente. Eu me lembro um momento aí que você estava falando na live, você falou, gente, pega a caneta, pega o papel, porque tem muito conteúdo quando você estava falando, né, com os outros convidados que estavam aí. E eu continuo comungando dessa mesma opinião. Todos nós sempre precisamos anotar, sempre precisamos parar para ouvir, né? Porque o próprio fundador lá do McDonald's, acho que é Roy Croft, não sei, o fundador do McDonald's, ele diz o seguinte, que o próximo estágio de um líder, quando ele para de aprender, é apodrecer. Então, como eu não estou querendo apodrecer, eu estou sempre pronto para aprender, né? E ouvir. Bora aprender, né? Então, eu encontro cada lugar que eu vou, eu sempre levo. Quando eu não estou com a minha agenda ali, eu tenho sempre o meu celular. E é interessante, né, meu pastor Gustavo, porque hoje nós temos o celular que facilita tudo isso. Mas eu me lembro um dia também que eu estava ouvindo um grande pregador e ele estava falando que ele já perdeu a conta de quantas agendas que ele tem, porque ele tinha costume de anotar nas agendas, né? Eu aqui, quando olho para trás, igual você está vendo aqui, tem uns livros, mas tem uma área aqui que só tem a agenda. Todo lugar que eu sento, estou aí ouvindo, né? Assim como vocês lá no Carisma e tudo mais. Eu também não abro, eu adquiri um tablet, mas eu também não abro mão do caderno, né? Eu quero anotar tudo. Muito bom, meu bispo. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, um bom líder, primeiro ele é um bom aluno, e todo bom líder que é bom aluno sabe fazer perguntas, né? Porque a gente gosta de aprender. Nem todo mundo que faz pergunta é um bom aluno, mas o bom aluno, ele precisa fazer boas perguntas, então eu quero te encher do máximo de perguntas aqui, ser preciso. E dessa dica que o bispo já falou conosco, viu? Pega o papel, a caneta, se você está vendo pelo celular, não dá para anotar no celular, mas se você não estiver vendo pelo celular, aí, pelo tablet ou no computador, pega o seu celular e anota, porque nós vamos acessar o tesouro do coração desse homem aqui, que vai ser uma benção. E, meu bispo, eu quero te desafiar para a gente realmente abrir a caixa de ferramentas, tá? Aquilo que a gente fala nas reuniões, aquilo que nas reuniões do pastor Márcio, nas reuniões com os líderes e as pessoas que estão, porque quem está nos seguindo aqui e acompanhando essa semana é porque ama a liderança, é porque está chamado para isso e tudo mais. Semana passada nós falamos, a gente falou rapidinho no telefone para marcar e confirmar direitinho e falar sobre essa live. E eu já achei muito interessante na nossa conversa, você já
parece que estava em Recife, né? Hoje regional também da nossa Lagoinha, né? No setor do Norte e Nordeste, em tantos estados, agora tem milhões de pessoas a ser alcançadas, né? Milhares já estão sendo alcançados pelas nossas igrejas dessa região, mas uma coisa você disse sobre a carência da formação de liderança. Meu bispo, para os dias de hoje, qual é a importância da formação de líderes, de liderança? Olha, mais do que nunca, eu realmente acredito naquilo que Jesus falou, né? Que os campos estão brancos, né? Os campos estão brancos. É um tempo onde eu vejo que as pessoas, no sentido geral, elas estão com o coração muito aberto para esse momento, porque a crise, uma das características da crise também, é que muitas pessoas que às vezes estavam nos seus patamares ou nos seus locais de conforto, essas pessoas de uma hora para outra, né, se veem da mesma forma como qualquer um. E às vezes é nesse momento que Deus ele usa as pessoas para poder chegar. E é interessante que nesse tempo também, o tempo da crise, é um tempo onde muitos que, assim como o filho pródigo, às vezes estiveram tão longe, começam a cair em si também e dizer, puxa vida, é um recomeço, eu quero de novo e tal. Então eu percebo nesse momento, meu pastor, que as lideranças hoje, mais do que nunca, são necessárias. Por quê? Nós temos uma multidão de pessoas, sim, famintas, procurando Jesus, querendo resposta, querendo entender as coisas de Deus, mas uma pessoa influente, ou uma pessoa que sabe, né, ou que tem a palavra de Deus no seu coração, ela pode conduzir uma multidão, ok? Não adianta ter uma multidão, mas uma multidão sem direção. Então eu entendo que esse é um tempo que Deus ele vai levantar homens e mulheres que digam sim nesse momento para conduzir essa multidão que ele próprio está atraindo. Nós só precisamos ter olhos para isso, para entender. É o tempo da colheita. E eu creio que nesse tempo de colheita, Deus vai levantar pessoas para que possa conduzir essa multidão por todos os lados. Aproveitando também, você falou exatamente sobre essa questão do desafio, né? Esse desafio da Norte e Nordeste, esse desafio novo de liderança. Uma das coisas muito interessantes é que quando Deus ele quer nos desafiar, às vezes, ele tira o conforto, não é isso mesmo? Ele faz igual a águia lá, né? Começa a pegar as pequenas águias que estão ali e incomodar elas ali para que elas possam sair daquele local. Eu entendo que esse ano de 2020, pastor Gustavo, presta muita atenção, esse ano de 2020, nós, principalmente enquanto Igreja Batista da Lagoinha, nós recebemos uma palavra por meio do nosso pastor, que é o anjo da igreja. Deus trouxe uma direção a ele. Qual é? É o ano da promessa. E muitas vezes, nesse tempo, as pessoas estão igualzinho Neemias, né? Quando Neemias já tinha ido lá para Jerusalém para ver aquelas ruínas, ou também igual Gideão, naquele momento lá que ele estava lá guardando ali o que sobrou, e ele pergunta assim, o que foi feito das suas promessas? O que foi feito daquele Deus? Os nossos pais disseram. Muitas pessoas começaram os 3 primeiros meses desse ano cheio de expectativa. É o ano da promessa, Deus vai fazer e tal, aquela coisa toda. Mas agora é o tempo de entendermos exatamente isso. A palavra que Deus liberou, ela continua, ela vai se cumprir. Mas às vezes, esse é o tempo de Deus nos tirar da sala de aula e nos colocar no campo do treinamento. É hora de viver as promessas. Ouvimos muito falar de promessa, mas esse é o momento de vivermos as promessas. Como é importante nós andarmos com homens como o pastor Márcio e ouvimos histórias de pessoas como Moisés, mas chega um momento que Deus fala, está na hora de você começar a atravessar o seu Jordão. É a hora de você perceber que o mesmo Deus que fez a promessa para outros, ele fez para você e ele continua te acompanhando. Então, eu creio que esse é um tempo de despertar esses líderes, é um tempo de Deus realmente usar lideranças para conduzir as ovelhas que pertencem a ele dos 4 cantos e que ele próprio está despertando. Quando o senhor falava, me veio a visão de Jonas, do profeta Jonas. Depois de ele desobedecer, né, seguir
em outro rumo, descobriram que ele era o desobediente do barco, jogaram ele nas águas, ele mesmo, né, fez essa proposta, olha, o problema é comigo, então que eu seja jogado mesmo, ele foi jogado, o grande peixe leva ele de novo ao rumo, aquela coisa toda, né? Depois da oração de arrependimento, ele prega, o rei de Nínive convoca um jejum para toda a população, e ele está depois angustiado, né? Porque ele via a maldade de Nínive, e no seu coração é como se Nínive não tivesse, não coubesse misericórdia para Nínive. Então ele está ali naquele confronto, ele foi obediente, né? Mesmo depois da desobediência dele, ele foi obediente, ele profetizou, ele levou a mensagem, e aí de repente ele se cansa, ele está, né, no lugar alto, a Bíblia diz, ele está olhando a cidade, e aí ele vai descansar, e Deus coloca uma parreira, uma moreira, né, sobre a cabeça dele, e aquilo traz conforto, ele descansa, daqui a pouquinho Deus manda um vento quente que seca, e aí ele fica indignado com aquilo, ele fala, mas você não está indignado, você está indignado com essa planta que secou, e não com o povo que estava perecendo, né? Porque os mais de 120 mil pessoas, como se Deus estivesse falando, estavam no meu coração, no meu plano de resgate. Eu acredito que nesses tempos, o que Deus fez conosco, né, principalmente no ano de 2020, foi tirar da cabeça da liderança os seus grandes confortos. Porque o conforto é até uma provisão de Deus, mas não pode se tornar acomodação, né? Eu fico pensando Jesus dizendo para alguém que disse a ele, alguém disse para ele, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Aí a resposta de Jesus, ó, as aves dos céus as aves têm ninhos, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, se você quiser realmente fazer a vontade do meu Pai como eu faço, você precisa de abrir mão do seu conforto, de muitas vezes da sua segurança pessoal própria, para poder se lançar ao centro da minha vontade. Ela sempre terá provisão, mas ela vai custar o seu conforto e comodismo. As raposas vão ter sempre a sua toca, as aves os seus ninhos, mas o líder que está seguindo o grande líder, que é Jesus, o Senhor, ele vai ter que... Então parece que também nessa onda, né, que nós passamos em 2020, Deus secou as nossas amoreiras, Deus nos fez, nos requeriu de alguma forma o nosso conforto para sairmos do nosso comodismo, e ao sairmos do comodismo, vemos líderes sendo acionados a um campo, como você disse, a um campo que não está daqui a 4 meses, ele já está maduro para a colheita. Há uma multidão ainda mais sedenta pelas coisas espirituais, pelas respostas emocionais, né? E aí é o momento em que os líderes eles entram para organizar o caos. O caos sempre existirá e de tempo em tempo ele ainda aumentará as ondas das crises, né? E o tempo de promessa é o tempo de se viver mesmo de forma íntima e interna, né? E ó, gente, papel e caneta aí para ouvir esse homem, ó. Presta atenção na outra pergunta que eu anotei aqui, meu bispo. Quando o empresário monta uma empresa, ele tem muitos benefícios, ele tem muitos olhares, ele tem muitos desejos de conquista, mas ele quer o lucro, ok? Quando nós pensamos em, não sei, um jogador de futebol, ele quer fama porque ele quer uma boa carreira. Quando alguém se predispõe a atender uma chamada divina, a entender a convocação de ser um líder, qual é a maior alegria? Qual é o lugar de conquista alto de um líder? Porque há muito ônus, há muito preço que se paga para a liderança. Mas qual é a maior alegria? Nesses tempos que você tem sido esse líder para tantas pessoas de tantas formas, você pode responder com muita habilidade. Qual é a maior alegria do líder? O que faz o líder dizer, esse é o propósito, esse é o lugar de se chegar? Sim. Eu penso que quando você estava falando aí, contextualizando essa questão da empresa e principalmente também da pessoa querer o resultado, entenda bem. Quando nós olhamos o tempo de hoje, que é esse tempo da necessidade, o tempo da necessidade hoje, ele não está falando somente da necessidade de uma liderança. As pessoas, no sentido geral, estão olhando para um tempo como se fosse um tempo de escassez, e o líder é a resposta. Ok? Quando uma pessoa ele investe alguém, é porque ele acredita que aquela pessoa ela pode ser resposta, e quando Deus ele chama a mim, chama você, ele sabe que nós somos resposta, porque a Bíblia diz que foi ele quem nos escolheu, é ele que vai fazer, mas nós somos a resposta. Mas eu acho que a maior alegria
é nós sabemos exatamente que você está chegando num lugar, ou você está se prontificando diante de Deus para estar independente de onde for, e você chegar, às vezes, em locais de caos, você chegar, de repente, diante de pessoas que estão caídas ou desanimadas ou frustradas e tal, e, de repente, você perceber que você está sendo resposta na vida daquelas pessoas. Você está percebendo que as pessoas elas não estão precisando de muito. Elas só precisam de alguém que diga assim, eu acredito em você. Eu estou junto com você. Eu acredito que nós podemos fazer o que tem que ser feito. Então, quando nós olhamos para o Vale de Ossos Secos, por exemplo, o Senhor ele levou Ezequiel, né, no Vale de Ossos Secos, era calamidade pura. Mas acontece que ali tinha um exército que só precisava de alguém que entendesse o que o Senhor falou para Ezequiel. Ele falou assim, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Olha bem, ele disse, o que você está vendo? O que você está entendendo? Porque se Deus levou Ezequiel ali, ele já sabia que podia. Ele já sabia. Mas o que ele esperava de Ezequiel? Eu não estou vendo apenas ossos. Eu estou vendo um exército que está precisando apenas de investimento para se levantar. Eu acredito que essa é a maior alegria de um líder. É você entender que aonde Deus te coloca, você está sendo resposta. Aonde Deus te coloca, os desafios estão ali. Mas ali Deus vai fazer com que você seja um instrumento. Então nós, nesse tempo, o pastor Márcio um dia ele chegou e ele disse assim, querido, nós precisamos entender que nós somos igual vela. Ele disse, a vela ela vai queimando e vai diminuindo, mas ela continua clareando o lugar onde ela está. Então a alegria é essa aí. Nós sabemos que nós vamos nos queimar, você vai se desgastar, você vai abrir mão do conforto, como você disse, mas você vai cumprir o propósito. Você vai trazer luz naquele local onde Deus está te semeando. Então eu creio que essa é uma alegria, a motivação, né, de uma liderança, é saber que você está sendo resposta de Deus naquele momento. Uau! Que brilhante, que brilhante, que brilhante. Quando você falava da luz, eu lembrei do texto que Jesus disse, né? Vocês são luz do mundo e sal da terra. Sal da terra é luz do mundo. Mas é interessante o contexto, né? No capítulo 5 de Mateus, ele começa, é o sermão do monte, e aí ele está assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e aí ele vai descrevendo. Meu bispo, eu fico imaginando a cena daquela aula de liderança, né, de Jesus, direto ali com os discípulos e a multidão o cercando, a aula de vida cristã, né, de reino de Deus, de liderança, cabeça e não cauda, eles pensando o seguinte, espera lá, quem é eles? Quem são eles que Jesus está dizendo? Os bem-aventurados. Quem é que é humilde de espírito ao ponto de ser esse bem-aventurado? Quem é manso a esse ponto? Quem é misericordioso a esse ponto? Quem é puro de coração a esse ponto? Porque com as palavras de Jesus vinham e vinham trazendo uma revelação de quem eles eram, naquele estado inicial, e trazendo um modelo além do padrão humano. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Eu fico imaginando eles fazendo uma rápida enquete, dizendo, mas quem de nós é isso tudo que ele está dizendo? E eles, na minha cabeça, tá? Eles percorreram, se olharam um para o outro, que fizeram uma pesquisa rápida, disseram, opa, pera lá. Não há outro aqui bem-aventurado a não ser ele mesmo. Jesus é a grande personificação do bem-aventurado. Ele é humilde de espírito, ele é pacificador, ele é manso, ele é puro de coração. Só que enquanto eles estão percebendo que a característica que ele está dizendo é de Cristo, é do Cristo bem-aventurado, ele é a personificação das bem-aventuranças, Jesus olha para eles ali naquele discurso e termina dizendo, bem-aventurados, eles descobrem que ele é o bem-aventurado, daqui a pouquinho assim, vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eu fico imaginando eles olhando e falando, pera lá, mas se o Senhor é tudo isso, e só o Senhor é tudo isso, por que o Senhor está jogando o bastão nas nossas mãos? E eu consigo ver Jesus parafraseando, eu acho que é para a gente entender o texto melhor, mas parafraseando, dizendo o seguinte, as bem-aventuranças estarão no Cristo que habitará em vocês. Quer dizer, eu conto em transmitir a minha vida e os meus ensinos para que vocês sejam a continuação de quem eu sou. E o sal é essa definição. A gente não coloca uma mãozada de sal numa salada, a gente coloca uma pitada, porque nós acreditamos no poder transformador do sal. Onde ele chega, ele transforma o ambiente. Ele transforma, ele tempera, ele modifica, ele conserva, mas ele transforma.
E a luz, Sim, aonde ele sim. chega, não briga com as trevas, ela prevalece com as trevas. Então, quando um líder é colocado e ele age como líder, né, nesses princípios do reino, nessas ferramentas, então ele modifica o ambiente, né? E aonde se modifica o ambiente, se restaura pessoas nesse ambiente, né? É Porque isso aí. o Jó disse que até o cheiro das águas, a árvore que está caída, envelhecida ou não frutífera, ela vai brotar de novo. Quer dizer, ao ambiente onde as águas reinam, governam, lideram, a liderança gera um ambiente, e esse ambiente de vitalidade, de É isso aí. renovo, de transmissão. Então, o líder, como você disse, né, muito bem, é aquele que faz com que as pessoas acreditem no projeto de Deus que elas são. E elas Sim, saem dali, uau, eu vou fazer, vou dar o sim. meu melhor. Essa é a alegria do líder, de ver as pessoas que estão ao seu redor transformadas, ativas, por a formação de um favorável ambiente. Agora, E meu amigo, já que a gente está eu abrindo a caixa de acredito ferramentas... Pode muito falar. sério aí também, acredito quando você está dizendo sobre isso aí. Pastor, analisa bem, você estava falando bem sobre o sal ele ser lançado ali na sopa, né? Eu entendo que esse tempo é um tempo que Deus está fazendo exatamente isso aí no meio de toda essa calamidade, como você diz, nós temos recebido tanto de Deus, todos nós, tanto de Deus, principalmente na Igreja Batista da Lagoinha também, é graça e misericórdia de Deus, estamos plantados, né, próximo de um homem como o pastor Márcio, alguém que Deus, assim, derrama amor no coração dele, mas aí nós não podemos ficar como esse saleiro, tudo ali juntinho, né? Ou seja, chegou o momento de temperar, e no momento de temperar, o que ele está fazendo? Ele está semeando o sal, e nós temos que chegar e entender que é isso que você disse. Deus está nos levando, está nos desafiando para que nós possamos começar a trazer forma onde tinha perdido a forma, para que nós possamos Uau. começar a brilhar com a luz onde de repente estava faltando luz, para que nós possamos de repente despertar novamente as pessoas para a esperança onde estava faltando esperança. Eu ouvi uma frase esses dias que diz o seguinte: o problema não é o crescimento dos maus, mas é a escassez dos bons. É porque os bons muitas vezes estão se retendo. Eu entendo exatamente isso. De uma única semente, Deus pode começar a fazer toda uma floresta, ou um Uau. reflorestamento, né? Nós somos esse tempo. Amém. É um tempo de plantarmos liderança, e eu creio que nós vamos colher essa liderança. E essa Amém. plantação, ela vem de quê? Ela vem pelo nosso investimento, esse desafio. Se tem uma coisa que todos nós estamos vivendo nesse ano, é o ano do desafio. Por isso, quando você falou sobre o desafio do líder de hoje, eu falei, Deus, isso somos nós. Hoje, o líder ele está sendo desafiado em todos os segmentos, todos os segmentos. Ele está sendo desafiado por recomeço, ele está sendo desafiado para o novo, ele está sendo desafiado para contextualização, ele está sendo desafiado para inovação, ele está sendo desafiado por tudo. Então, nós, nesse tempo, precisamos entender isso. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de dificuldade, é um tempo que Deus está nos desafiando para que nós possamos única e exclusivamente ser semeados como resposta. Ser Uau. semeados para que nós possamos começar a fazer uma plantação que já já nós vamos ter uma colheita Uau. sobrenatural, porque os campos eles estão brancos. Agora, aí é que eu vejo a importância da liderança. A liderança é aquilo que traz norte. A Uhum. liderança é aquilo que onde todo mundo, de repente, pode estar desesperado. O líder, de repente, ele vai pular no meio do barco ali e vai dizer, peraí, ainda tem solução. Eu ainda acredito, ainda creio que o meu Deus vai se levantar. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que esse é o tempo da maior necessidade de investimento em liderança em todos os segmentos, mas Eu, principalmente na eu posso igreja. fazer um comentário, então, e entender que o que faz um homem como o senhor, já ser um líder de uma grande igreja, uma das, né, referências de Lagoinha, a Nova Lima, já está sobre a sua cobertura mais de 100 igrejas, sendo elas implantadas ou GC de implantação. Topar ainda mais uma região que a gente não sabe, pode ser, lógico, vai ter ouro lá, né? Ouro no sentido de espiritual, mas assim, topar uma nova região, norte e nordeste, para poder assim, ir para campos novos, para
acolher líderes novos para investir uma nova semeadura, esperando uma nova colheita. Enquanto o senhor falava, eu vi o Salmo 126, porque a expressão ali, né, ficamos como quem sonha, é o tempo de restauração, e glória a Deus, mas a Bíblia, o Salmo termina dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão seus feixes. Quer dizer, o líder é aquele que, enquanto ele chora, ele semeia, e ele tem rumo, ele tem direção. Ele está indo para o lugar da sua vocação, né? Daquilo que o Senhor o incumbiu, da visão que Deus o conferiu, que veio, né? Que vem do Senhor, passa pela nossa liderança, no nosso caso, o pastor Márcio. E é tão interessante que, quando eu entrei na igreja, eu, na secretaria pastoral, fiquei 6 meses lá, e eu lembro de conselhos que o Senhor me deu naquela época, em 2007, em muitos momentos, mas muitos momentos. Mas eu me lembro a gente conversando no estacionamento na frente da igreja, e aí eu lembro o Senhor me dando essa dica: Bel, muita gente vai querer falar no seu ouvido, mas ouça a sua liderança, saiba ouvir a liderança, a escalada de liderança que está sobre você. Isso me guardou de muitas aflições, né? E outra coisa que você me ensinou, lá na Lagoinha, no reino de Deus, né? Você não faz nada sozinho, no mínimo é 2, né? No coletivo. Então a gente anda em banda, a gente anda em grupo, a gente anda em equipe. Eu nunca te vi sozinho, né? Nem fisicamente em si, sempre tem alguém, sempre está, né, investindo em alguém, sempre está trazendo para perto, sempre está lançando. E eu aprendi isso tem mais de 10 anos, são 13 anos debaixo desse conselho. Eu peguei isso no meu coração. E é uma coisa que eu glorifico a Deus mesmo pela sua vida e pela sua intensidade. Mas eu vejo isso, o Salmo 126, quer dizer, o líder sabe, ele tem visão, ele está indo. E ele está indo, mesmo debaixo de lágrimas, ele está semeando. Porque ele sabe que haverá o retorno, né? Por isso que alguém que já tinha tanto topa cuidar de mais um tanto, porque está acreditando numa nova semeadura, está sendo desafiado a uma nova semeadura, mas já está enxergando uma nova e grandiosa colheita, né? Sim, sim. Você disse tudo. O Norte-Nordeste hoje não é apenas um desafio local. São 16 estados, né? É mais da metade do país. E o próprio pastor Richard, um dia conversando comigo, ele disse assim: é a região com o menor número de igrejas. E ele disse: mas nós entendemos que é exatamente isso. A disponibilidade ou a disposição para investir, né? Investir em vidas, acreditar em vidas, isso vai fazer exatamente com que esse local, no sentido geral, aconteça não somente uma multiplicação de liderança, e essa tem sido realmente a minha expectativa, que Deus multiplique a liderança que já existe, porque é importante entender o seguinte: existe uma liderança local aqui. Hoje, se eu não tivesse uma liderança estabelecida em Nova Lima, são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres capazes, pessoas que realmente, quando eu me ausento com a maior tranquilidade, porque a gente percebe o DNA das pessoas, né? Líderes que nos cobrem, líderes que nos abençoam, líderes que estão ali respaldando a nossa caminhada. É como se a ponta da corda estivesse segura do lado de cá. Então eu sinto liberdade para ir caminhando. Mas aí você disse algo, você disse: eu nunca te vi sozinho. Graças a Deus por isso também, porque da mesma forma que tem uma equipe aqui que está segurando a corda do lado de cá, existe uma outra equipe também que disse assim: vamos junto. Vamos junto, nós vamos enfrentar esse desafio junto. Então, mesmo para ir para Norte e Nordeste, eu também não estou indo nesse desafio sozinho. Eu sei que Deus já está levantando ali na Norte e Nordeste, como você disse também, muitas pessoas com potencial sobrenatural, que eu percebo que eu só estou chegando da seguinte forma, para dizer o seguinte: igual Davi lá na caverna de Adulão, Deus está juntando mais gente aqui nesse exército para que a gente possa repovoar. Porque existem muitas pessoas, eu estou conhecendo pessoas, como você disse, com potencial sobrenatural. Estou conhecendo pessoas vindo de todos os lados, que Deus está juntando na Norte e Nordeste. E eu não tenho dúvida, pastor Público, essa equipe que Deus está juntando lá, com essa equipe que está se deslocando com disposição também para fazer parte desse corpo lá, e a outra equipe que está aqui segurando a ponta da corda aqui, isso é o que faz o trabalho da liderança. Saber que alguns têm que ficar para dar sustentação.
Alguns precisam ir juntos por causa do companheirismo, do relacionamento, não caminhar sozinho, mas saber também que Deus está inserindo novas pessoas nessa equipe. A liderança de Jesus, ela sempre foi uma liderança inclusivista, né? Nós estendemos isso, nós não escolhemos quem serão os nossos irmãos, quem determina quem serão os nossos irmãos é o nosso Pai. Nós só temos que ter disposição para entender isso. A equipe está recebendo novas pessoas. E aí vai entrar o desafio da adaptação. Eu estive esses dias lá em Camaçari e eu fiquei olhando, tudo novo, tudo diferente. Eu fui em Recife, tudo diferente. Eu fui em Belém, tudo diferente. Mas a paixão por Jesus é a mesma. Encontrando pessoas em todos esses lugares, sedentos, famintos, e dizendo assim, pastor, estamos juntos. Pastor, estamos juntos. Eu literalmente acredito que Deus está juntando dos 4 cantos de toda essa Norte e Nordeste, com essa contextualização aqui também, e nós vamos viver o melhor tempo de liderança dessa Norte e Nordeste. Meu pastor, eu disse para você quando você me convidou, e eu estou repetindo aqui, você pode anotar o que eu estou te dizendo aí, você faz parte dessa caminhada e você vai ser convidado nessas conferências Norte e Nordeste. Você vai ser convidado para ver o reflorestamento de liderança que Deus vai fazer nesse Norte e Nordeste e como nós vamos ver a maior colheita que já existiu nessa Norte e Nordeste para a honra e glória do Senhor. Não é porque somos bons, mas é porque entendemos que é um conjunto. Uns segurando a corda aqui, outros indo conosco e outros lá entendendo que a equipe só está sendo fortalecida. Só está sendo fortalecida. Não é para ser melhor, é para unir. É para unir, é para juntar e cumprir o propósito. Meu bispo, deixa eu já puxar para outra pergunta, você sabe por quê? Porque se ouvir mais de Norte e Nordeste com essa paixão, eu estou pegando as minhas balas e estou indo para lá amanhã. Estou sentindo assim, tá tão gostoso de te ouvir que acho que todo mundo dessa live aqui tá indo querendo contigo. Mas nós vamos sim, né? De forma, ainda que muitas vezes pontual, específica, mas que seja presencial, em oração, em investimento também, não só meu, mas de toda uma galera que está aqui acompanhando na live também, a gente faz. Mas enquanto você falava, eu lembrei de uma palavra que eu ouvi um tempo atrás. Olha que interessante. A igreja brasileira precisa de uma reforma, mas ao conhecer o Norte alguns anos atrás, eu ouvi que o Norte e o Nordeste do Brasil, ele ainda é um país a ser descoberto. Isso quer dizer o seguinte, ainda é uma terra mais virgem, ainda é um lugar ainda de maior recebimento de investimento e a capacidade de retorno é muito maior. Então, eu quero profetizar também sobre essa palavra que você disse, que realmente que a região do Norte e Nordeste, no sentido de igreja, no sentido de liderança, seja realmente um redescobrir. Eu creio que o Brasil, o país, está sendo redescoberto do norte ao sul do Brasil. Não é de baixo para cima, de cima para baixo, porque nós fomos colonizados há 500 anos atrás com o que a gente aprende história, não sei nem se é isso exatamente, mas é aquela ideia da colonização de exploração, né? Os portugueses chegaram e extraíram. Aí depois veio outras nações e tudo mais, mas hoje o próprio brasileiro está redescobrindo a sua nação. E a gente não está fazendo, né? O povo de Deus, né? Os líderes conforme o Senhor, não estão para explorar, ele não está indo para explorar, pelo contrário. Nós estamos indo com um povoamento, como foi feito nos Estados Unidos e outras grandes nações, no sentido assim, de desenvolvimento. É isso. E liderança, ele é o cerne do desenvolvimento, né? O líder dentro da sua própria casa, o líder de si mesmo, o líder eclesiástico, né? Quer dizer, no ambiente de igreja, seja o pastor, seja o líder de célula, seja o diácono que lidera a si mesmo e a sua volta, o líder no meio corporativo, as empresas, né? Nunca se cresceu tanto em construção civil, né? No Nordeste é o lugar que mais cresce no Brasil, né? E tantas outras coisas. Então, assim, eu creio que é um redescobrir do Brasil pelo brasileiro do bem, né? A começar pelo povo de Deus. Eu acredito sim e faço parte sim. Quero fazer parte o quanto puder. Meu bispo, agora vamos para uma outra parte aqui que a gente está apaixonado mesmo por esse Nordeste junto contigo. Se eu penso agora, eu perguntei, nós falamos aqui sobre a questão da maior alegria. Agora eu vou perguntar qual é a maior angústia do coração do líder. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte
mesmo, né, com toda a liberdade responda, mas a gente vai chegar num outro ponto também. É o seguinte, talvez uma das maiores angústias, uma das maiores, seja deslealdade. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Então ele está dizendo que o líder, o maduro, o que recebe de Deus sementes, ele é o primeiro. O maduro, o líder, é o que mais semeia. Ele se semeia. Ele semeia conhecimento, ele semeia tempo, ele semeia oração, ele semeia recursos, ele semeia sua própria reputação em alguns sentidos, muitos aspectos, né? Ninguém tem maior amor do que isso. O líder dá. Aí ele diz assim, mas vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, a conexão de alguém que está realmente debaixo de uma liderança é quando há reciprocidade, é quando há resposta. E aí se estabelece uma aliança de liderança, né? Alguém investe e alguém é recíproco. Ao ponto desse aqui também depois passar a ser um investidor na vida do seu líder e na vida de outras pessoas. Então o líder vai se conectando e vai fazendo outros se conectarem e tudo mais. Ao ponto de Jesus chegar e dizer, eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto eu tenho do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, a maior recompensa do liderado que responde com honra ao líder é ter do seu coração compartilhado consigo, né? Eu fico imaginando você andando com o pastor Márcio mais próximo durante esses anos todos e olhar o seguinte, alguém pode dizer, mas estar do lado do pastor Márcio tem muitos benefícios, né? No sentido, tem uma gana de liderança a se assumir, pode aparecer na televisão a qualquer momento, tem mais repercussão por andar do lado de um homem de Deus tão bem visto, mas quando se está mesmo pela liderança, né, pela conexão, nada disso tem importância. O que tem importância é esse compartilhar. Cada vez que o nosso líder compartilha o coração conosco, é a nossa verdadeira recompensa. E com o Senhor é assim. Então eu quero voltar a pergunta para você e deixar você com mais liberdade de tempo para responder. Qual é a maior angústia do coração de um líder e como nós lidamos com deslealdade? Porque deslealdade ela só acontece. Não acontece quando o líder investe e o liderado não responde. Aí nem conexão houve ainda, né? Nem houve ainda a conexão. Mas quando há investimento de liderança, quando há reciprocidade até um período, quando o coração já está sendo compartilhado, mas o liderado se vislumbra por coisas, por notoriedade, por situações e em algum momento da caminhada ele se torna desleal àquela aliança. Isso é tão ruim ao coração, tão angustiante ao coração do líder. E aí, como falar desses desafios da liderança? Eles acontecem, né? Como falar sobre eles? Sim, algo interessante que quando você falou aí, por exemplo, você tocou na deslealdade, mas você está tocando no tema principal aqui, que é o desafio, né? E aí quando você junta as duas coisas, a gente começa a raciocinar no seguinte, analisa bem. Quando você derrama o coração sobre alguém, igual você acabou de dizer, de repente você está ali com o pastor Márcio, você está recebendo tal, e você passa isso para outras pessoas também. Então esse é o momento bom, né? O momento do compartilhamento. Mas quando você fala, por exemplo, sobre o momento de hoje, um momento que de repente você vai de repente sair daqui, ou então você precisa sair para investir numa outra pessoa. E eu fico pensando o seguinte, o quanto que Paulo derramou do coração dele, por exemplo, naquela equipe que estava com ele, e aquela equipe é onde a Bíblia diz que ele teve cooperadores, ele teve ali muitas pessoas que ele chamou de filhos, mas também em um determinado momento ele teve alguém como o tal do Demas, que foi um camarada que no meio da caminhada ele amou o mundo e ele abandonou Paulo. Ele teve alguém como o tal do Alexandre Letoeiro, que estava no meio da mesma equipe, que recebeu tanta coisa de Paulo e certamente no meio da caminhada começou a trazer tanto problema. Mas espera aí, ao longo dessa caminhada, quando a gente vai chegando lá no finalzinho, lá em Atos capítulo de número 28, você encontra Paulo depois daquela tempestade ali, né, sofrendo aquele naufrágio, aí ele chega na ilha de Malta. E quando ele chega na ilha de Malta, além de ele ir chegando naquele local ali da ilha de Malta, ele encontra um povo ali grego. Você percebe que o coração de Paulo permanece o mesmo. Porque a primeira coisa que ele faz depois de uma tempestade, apesar de todo mundo ali estar achando que ele ia morrer
ele começa a servir, porque ele vai pegar a lenha para poder fazer um fogo para servir o povo. Depois, o que ele faz? Novamente, ele percebe que ali tem o pai daquela pessoa, daquele líder da ilha, e ele vai com aquele líder da ilha para orar pelo pai. O que eu estou tentando dizer? Eu estou dizendo que, apesar de Paulo ter derramado o coração sobre a equipe, certamente vivido momentos muito alegres, ele viveu momentos de deslealdade, de frustração, mas ele nunca perdeu a motivação de continuar investindo. Porque senão, no final da vida dele, ele não estava continuando a investir em pessoas. Eu penso que nós, nesse tempo também, nós precisamos entender isso. O coração, ele tem que ser sempre aquele local que nós vamos precisar guardar. Aquele local que nós precisamos da manutenção nele constantemente. Uau. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala para a sua equipe ali, né, no livro de Atos, ele diz assim, cuida de ti mesmo. Quando ele estava falando de cuidar de ti mesmo, ele não estava dizendo só da saúde. A saúde também, mas cuida das suas emoções. Toma cuidado, porque as frustrações vão vir, as picadas vão vir, as traições vão vir, as deslealdades virão também. Mas não perca o foco. Continua com esse coração de investidor. Continua com aquele coração que Jesus teve com Tomé, que apesar de Jesus ter derramado o amor nele na vida toda, quando chega em João capítulo 21, Jesus tinha dado a palavra, ó, vou estar lá na reunião. Tomé não compareceu. O que Jesus fez? Ele parou toda a sua agenda e novamente ele voltou no outro dia, porque ele tinha um único ali que não tinha ido porque não tinha acreditado. Jesus nunca deixou de investir, nunca deixou de acreditar. Então eu entendo que esse tempo nosso, nós temos o desafio de guardar o nosso coração contra as antigas deslealdades. Porque quem de nós pode falar que nunca sofreu uma deslealdade, que nunca passou por uma decepção, que nunca passou por uma frustração? Mas e nesse momento? Será que nós continuamos com essa motivação para continuar investindo? Será que, porque nós não temos amnésia, nós precisamos entender isso. Nós somos cristãos, mas nós não temos amnésia. Mas nós precisamos entender o seguinte, nós podemos trazer o que o próprio apóstolo Paulo disse, eu trago no corpo as marcas. Uau. São marcas, mas o coração não está cheio de deslealdade. O coração continua dizendo, vale a pena investir. O coração continua dizendo, vale a pena plantar a fidelidade e a lealdade. O coração continua dizendo, eu posso encontrar mais um Alexandre Litueiro na caminhada, eu posso encontrar mais um Demas na caminhada, mas eu vou continuar derramando o coração. Então eu acho que a melhor maneira de nós guardarmos o nosso coração e nos preparar, vamos dizer assim, ou lidar com a deslealdade, é sabendo que a deslealdade ela faz parte, ela não deveria acontecer, mas ela é uma marca. Uma marca de homens que não desistem de investir. Uma marca de pessoas que continuam acreditando. Mas a deslealdade ela pode ser coberta. Ela deve ser coberta com o quê? Com a disposição para continuar investindo e dizendo, eu ainda assim acredito em você. Deus não desistiu de mim, eu não vou desistir de você. Deus não desistiu de mim, eu também não vou desistir de outros que vão vir ao longo da caminhada. Porque, pastor Gustavo, presta atenção, num momento como esse, de investimento, de liderança, será que não passa na nossa cabeça exatamente isso? Puxa vida, quanto tempo eu demorei para forjar uma liderança? Quantas frustrações, mas já forjou, a liderança está aí, está caminhando. Aí você fala assim, vou recomeçar de novo. E principalmente recomeçar com pessoas que você não conhece, recomeçar com pessoas que você vai ter que escolher andar perto, porque liderança é isso, é escolher andar perto. E se você escolhe andar perto, você está sujeito às frustrações, às decepções, né? Mas eu entendo que se Deus nos chamou para isso, um dos nossos desafios é esse. Eu trago marcas de deslealdade, mas elas não são feridas, elas são marcas, elas são cicatrizes. O que permanece no meu coração é a disposição para continuar derramando o coração de Jesus, continuar acreditando na restauração, continuar acreditando que Deus ele vai fazer com que muitas pessoas que um dia foram desleais, essas pessoas hoje podem ser respostas também em outros lugares. Então, na minha opinião, a melhor maneira de cobrir a deslealdade, lidar com a deslealdade, é continuar motivado
em derramar o coração na restauração de uma pessoa. Não é Uau. fácil, não. Não é fácil, não. Mas eu vi você e o Drummond Pedro. comentando Drummond. sobre o Drummond. Você e o Drummond comentando sobre 1 Samuel 30 e um De momento onde Davi. vocês disseram sobre aquele momento de ferida de Davi e que Davi se reanimou no Senhor. Mas é tão interessante que Davi ele se reanima no Senhor ali, mas essa passagem é uma das passagens que Deus mais fala no meu coração. Porque os líderes de Então, Davi... pastor, libera para quem já passou por deslealdade, pode estar com o coração ferido. Libera essa palavra aqui na live ao vivo agora, é agora, vai lá. Amém, amém. Eu acredito que essa é uma das palavras mais fortes, porque aquele momento, depois de tanta frustração e decepção, como vocês próprios disseram, para mim o tema mais forte daquela referência ali é quando os homens de Davi, eles saem para recuperar o que Deus falou com eles que eles iriam recuperar, mas eles encontram um homem. E eles encontraram um homem que estava ferido, um homem que tinha sido deixado para trás, um homem que um dia fez parte de um exército, mas eles resolveram investir naquele homem. Eles investiram com água, eles investiram com pão, eles investiram com pasta de fio, que é cuidar, e aquele homem se tornou uma resposta na vida deles. Então, entenda, como é que isso é tão sério? Porque aquele homem, quando Davi, ele chama aquele homem diz assim, eu vou com você, desde que você não me devolva para o meu antigo líder. Aquele homem, ele era um homem que ele precisava de investimento, mas ele tinha uma ferida no coração. Ele se sentiu traído, ele se sentiu abandonado. Quantas pessoas, meu pastor Gustavo, que não precisam desse investimento para restaurar novamente. São pessoas que são soldados, que foram deixados para trás no meio da caminhada. Eu acredito nesse tempo, meu pastor, que é um tempo que Deus vai nos usar para curar pessoas que pararam no meio do caminho, mas que ainda fazem parte de um exército. Então você aí, querido, que de alguma forma sofreu deslealdade, ou você que de alguma forma foi desleal também, quero dizer para você, esse é um tempo novo de investimento. Amém. Deus é Deus que continua curando aqueles que foram feridos e Deus é Deus também que continua restaurando aqueles que foram deixados para trás e esqueceram. Amém. Você faz parte do plano de Deus para esse tempo aí, viu? Se é por vontade de investimento, eu quero dizer para você, Deus está levantando líderes nesse tempo com disposição para investir, disposição para recomeçar e fazer esse exército andar de novo aí no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu bispo. Amém. Eu acredito nessa unção que passa aí pelas redes sociais e está chegando no meu coração aqui, como eu tenho certeza que está chegando no coração de todo mundo que está ao vivo aqui, de muitos que vão assistir essa live posteriormente. É uma palavra de cura. E um coração curado é um coração que lidera. Ele vai liderar, ele vai dar o que recebeu, ele vai prosseguir, ele vai pegar a ferramenta que foi deixada para trás, ele vai desembainhar a espada novamente. Uma das coisas que Satanás tenta realmente amedrontar até o próprio povo de Deus, dizendo, não, preserve a si mesmo. Aquela expressão, aquela inspiração diabólica de Pedro, enquanto... o Cristo, o Filho do Deus vivo, que importava que ele fosse para Jerusalém, se ele fosse maltratado, preso, maltratado, morto, ressuscitado no terceiro dia, ele ressuscitado, aí ele diz assim, não, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. O que ele está dizendo? Se autopreserve, cuide de você mesmo apenas, não esqueça do mundo, esqueça da sua missão, se proteja. Se você não se proteger, quem vai poder te proteger? Mas Jesus foi enfático, no bom sentido, ele foi arreda Satanás. Quer dizer, ele repreendeu a influência de Satanás na vida de Pedro na hora. Arreda Satanás, não fugir para as coisas de Deus, mas dos homens. E aí ele vira para os discípulos e ainda diz, quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou quer dizer, negue-se a si mesmo, priorize quem eu tenho te feito ser e quem eu te chamei para ser. Porque na sua identidade está a sua missão. Você não precisa se autopreservar. Você precisa ser quem eu te fiz ser e você precisa andar à altura da missão que eu te confiei e eu te guardo, eu te preservo, eu te provisiono, eu te restauro. A unção que capacita é a unção que preserva.
né? É isso E aí. aí ele É diz, isso aí. negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, abrace com o seu propósito em Deus, com a sua missão. Porque abraçado com um propósito, o Deus da provisão, ele vai acompanhar. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão comprometidos, né? Chamados segundo o seu propósito. Agora, Bispo, enquanto você falava também, veio fogo no meu coração, acendendo o texto. E eu quero só complementar quem realmente está nos ouvindo aí e essa galera linda aqui, no texto, né? Quando você falava, eu falei, meu Deus, é um coração curado. E só pode falar o que você falou porque o coração se fascina todos os dias, não deixando a deslealdade se tornar uma raiz de uma semente de ofensa ao ponto de se tornar uma raiz de amargura. Só quem limpa o coração pode profetizar assim. E aí me veio esse texto no coração que nós temos uma certeza. Por que continuar? Por que ter essa motivação de investir ou reinvestir, ou continuar alimentando esse que ele vai ser parte do exército, vai ser instrumento para o exército inteiro? Porque aquela expressão que Jesus disse em João 15, 16, ele diz, não fostes vós que me escolhistes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Olha o que ele diz, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória É como a se ele Deus. estivesse dizendo, eu capacito, a ideia foi minha, você está debaixo da minha obediência, agora quem vai em obediência, eu vou com ele. Então eu abençoo a semente que eu entrego nas suas mãos, ela vai prosperar, ela vai produzir, como se, por uma palavra de obediência, está estendendo a sua liderança a uma região tão grande, 16 estados, norte e nordeste. Então, o que está nessa palavra? O Senhor está dizendo, pode ir que eu garanto o fruto final. Pode ir que eu garanto que vai ter frutos e frutos que permaneçam. A semente é minha e a bênção sobre a semente, né? Na verdade, o resultado da colheita é minha, diz o Senhor. Então, a gente só é o caminho, só é o meio, né? Só é o passarinho que pega a semente e coloca no lugar, no voo dos E não é peixes. para comer a semente, é para semear, né? Semear. Então, são frutos e frutos que permanecem. É por isso que vale a pena ouvir a voz do Senhor e realmente continuar investindo, guardando o coração na sua dica, sabendo que pode acontecer, mas ocupado com a coisa certa, as coisas erradas não vão nos ocupar, né? Essa é uma proposta do Senhor e são frutos e frutos permanecem. Glória a Deus. E eu creio verdadeiramente, viu, pastor Gustavo, que quando você resolve investir, entenda bem, me fala hoje, qual investidor que não corre risco de perder? Em tudo na vida, né? E aí, para nós, nesse caso, não existe perda. Porque, primeiro, a palavra do Senhor ela diz bem claro que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A nossa recompensa vem do Senhor, né? Segundo, é importante nós entendermos isso. A disposição para investir, ela é uma atitude de fé. Porque você investe sem você estar vendo, mas você tem convicção. Ainda que essa semente morra, ela vai produzir fruto. Então, nesse tempo... Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você vai achar. É isso aí. Consegue entender? Agora, entenda bem. Eu gosto de uma frase demais. Eu acho que é do Martin Luther King Jr., que ele diz o seguinte, eu tive muitas coisas que eu guardei na minha mão e eu perdi. Mas tudo que eu semeei na mão de Deus, eu tenho até o dia de hoje. Então, entenda bem, todo investimento que nós fazemos no reino, o retorno é certo e é 100 vezes mais. O próprio Jesus, ele semeou a sua vida para ser Senhor dos vivos e dos mortos, não é isso mesmo? Ele nos deu esse exemplo. Então, eu entendo hoje que o novo, ele traz medo mesmo, é isso mesmo. Mas acontece que o Senhor, ele diz o seguinte, eu já sei como é que vai terminar. Porque ele é Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Amém. Ele é Senhor, ele já sabe de todas as coisas. Meu bispo, então, a convicção é essa aí, cara. Meu bispo, a nossa live bombou e voou. Porque eu tô com um cronômetro aqui diante de mim, 1 minuto e 5, 1 minuto e 4, 1 minuto e 3, está acabando a nossa live. Mas eu quero te agradecer, uma honra poder estar aqui contigo. Aprendo demais com a sua vida, com as suas palavras, com a sua postura, com a sua inspiração. Isso é uma bênção para a minha vida, para minha casa e para a vida de muitas pessoas. Que eu te abençoe muito. Tamo juntos, meu bispo, tamo juntos. O pessoal que tá aqui, gente, na link da minha bio, nós temos o curso, esse curso Líder de Hoje, né? Muitas coisas que nós falamos aqui
você pode encontrar de uma forma sistemática também nesse curso. Dá um pulinho lá na bio, dá uma olhada no material, você vai ser muito abençoado. Meu bispo, mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. E tamo junto, meu bispo. Tamo junto e misturado. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço em toda a liderança. Daqui, as que estão indo e as que estão ficando e as que virão, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe.